Fala pessoal, tudo em paz com vocês? Espero que sim, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso Trader de Criptomoedas nível iniciante. Dando sequência ao nosso curso, a gente se encaminha para a aula 5, Análise Gráfica de Criptomoedas. Nesta aula, a gente vai ver os princípios básicos, porém essenciais para a análise gráfica de criptomoedas. A gente começa com uma frase de Charles Dow. Pessoal, vocês lembram na aula passada que eu disse para vocês que há 3 tendências possíveis no mercado? Tendência de alta, tendência lateral e tendência de baixa. Olha só, vamos ler aqui uma frase do Charles Dow que diz o seguinte: sempre há uma disposição na cabeça das pessoas de pensar que as condições existentes sempre serão permanentes. Há na nossa mente uma predisposição de acreditar que a gente está sempre correto. Então, de repente, você está começando agora no trader e conseguiu ganhar algum dinheiro no mercado de criptomoeda. E você entrou em determinado ponto, aquela criptomoeda começou a entrar numa tendência ascendente, numa tendência de alta, mas de repente você perdeu tudo aquilo que você estava ganhando. Por quê? Você acreditou, meio que inconscientemente, que aquela condição de tendência, aquela tendência de alta ia acontecer para sempre. Mas não, sempre vai ter uma tendência de alta, uma tendência lateral e uma tendência de baixa. Nenhuma dessas condições, nenhuma dessas tendências vão permanecer para sempre. Sempre vai mudar, ok, pessoal? Isso é muito importante. Anotem essa frase e sempre que vocês pensarem em comprar um determinado ativo, uma determinada criptomoeda num preço muito alto, entenda que ela pode estar numa condição de mudança, ou seja, pode estar no topo. E comprar criptomoeda no topo é quase prejuízo certo. Tá bom? Isso é muito importante. Muito bem, pessoal. No vídeo passado a gente viu o conceito de análise gráfica. Então, se você não viu o último vídeo, volta lá, senão você não vai conseguir absorver o conhecimento passado nesse curso. Olha só, a análise gráfica como um todo fornece um mecanismo para os investidores que vai ajudar a remover parte do emocional das operações. Ou seja, a análise gráfica vai te proporcionar racionalidade no mercado. Sem essa racionalidade, dificilmente você conseguirá ter consistência no mercado. Lembra que eu falei para vocês lá nos primeiros vídeos sobre o alinhamento com o mercado? Pois é, agora vem a prática deste alinhamento. Esta racionalidade que a análise gráfica vai proporcionar a você, a gente chama de insights. Ou seja, em essência, o objetivo da análise gráfica é facilitar os insights. Gravem bem isso, porque é importantíssimo. O que são insights? Insights são a capacidade de obter uma compreensão precisa e profunda. Legal, pessoal? Então, a análise gráfica vai te fornecer insights. Olha só, pessoal, isso é importante. Existem vários times. Lembra que a gente teve uma aula aqui que a gente falou de modalidades de trader? A gente tem o scalping trader, a gente tem o day trader, swing trader. Pois é, cada modalidade tem um time, ou seja, tem um tempo de execução. E a sua estratégia, o seu insight está interligado com este time, com este tempo. Uma estratégia para position trader possivelmente não vai servir para day trader, tá bom? Então, não é um insight único, uma estratégia única. Ela vai depender do seu time, do seu tempo. Legal, pessoal? E para mim ter o insight que vai proporcionar a minha estratégia, eu tenho que ter uma base. E essa base a gente chama de suporte e resistência. A base da análise gráfica é o suporte e a resistência. É uma parte importante do estudo das tendências, porque a partir desse estudo pode-se tomar decisões de investimento e identificar a
inversão de uma tendência. Muito bem, pessoal, a gente já viu até agora que o movimento do preço, ou seja, o movimento gráfico, se movimenta em tendência, seja essa tendência de alta, lateral ou tendência de baixa. Dito isso, em determinados períodos gráficos, esta tendência vai encontrar barreiras, tá bom? Essas barreiras se dá o nome de suporte e resistência. Vocês viram na aula passada que o movimento da tendência sempre se movimenta da seguinte forma: topos e fundos. Então eu tenho um topo, eu tenho um fundo. Eu tenho um topo, eu tenho fundo. Topo, fundo, topo, fundo, topo. Então aqui eu tenho dois topos que estão encostando em uma barreira. Percebam que o gráfico tem uma certa resistência de passar dessa barreira, daí o nome, resistência. Então, enquanto aqui na resistência eu tenho uma oposição, uma barreira que está limitando os topos, né? Aqui no suporte eu tenho o contrário, eu tenho uma barreira que vai limitar os fundos. Não se esqueçam que o movimento do mercado sempre vai ocorrer com topos e fundos. Então eu tenho aqui 1, 2, 3 fundos. Esses fundos estão sendo limitados, barrados pelo suporte. Então o suporte vai sempre defender aquela região dos fundos e a resistência sempre vai limitar os topos, ok? Então sempre que você lembrar de resistência, você vai lembrar de topos. E quando você lembrar de suporte, você vai lembrar de fundos. É só isso. É muito tranquilo de entender suporte e resistência. Ok. Percebam que nesse exemplo eu tenho dois topos testando a resistência. Dois topos. E eu tenho 3 fundos testando o suporte. Na teoria, quanto mais testes eu tiver, maior é o indicativo de que aquela tendência vai reverter. Então, se eu tenho mais fundos testando o suporte, a tendência é que faça uma reversão de tendência para cima. E caso eu tenha mais topos testando a resistência, há uma maior possibilidade de que a gente tenha uma reversão para baixo. No caso, a gente teve uma reversão para cima. O que acontece nesse momento? Um rompimento de canal. O período gráfico entre suporte e resistência se dá o nome de canal. Então você tem aqui um canal que, após vários testes de fundo no suporte, ele rompe e dá sequência em um outro canal. Nesse momento, o que era resistência se transforma em suporte. Por que isso aconteceu? Só por isso, pessoal. Lembra que o mercado se movimenta em topos e fundos? Então aqui eu tenho um topo, que foi justamente o rompimento do canal, e aqui eu tenho um fundo. Lembra que o suporte sempre vai criar uma barreira aos fundos? Então aqui eu tenho um fundo, aqui eu tenho outro fundo, aqui eu tenho outro fundo. Legal? Então o que era resistência se transformou em suporte. E assim o mercado vai sempre se movimentar. É importante entender que esses níveis de suporte e resistência é justamente aonde você vai criar o seu gatilho de entrada, o que é assunto para a próxima aula. Mas antes da gente finalizar esse vídeo, a gente vai ver o que são linhas de tendência, o que não deixa de ser também suporte e resistência, só que de uma outra perspectiva. Muito bem, pessoal, dando sequência, vamos falar um pouco de linhas de tendência, LTA e LTB. Não se esqueçam sempre de fundos e topos. Tudo em tendência, quando se fala de tendência, tudo está ligado a topos e fundos. Guardem isso que vocês vão ver que vão facilitar bastante no entendimento da análise gráfica. As linhas de tendência conectam fundos significativos em uma tendência de alta e conectam topos significativos em uma tendência
de baixa, criando níveis de suporte e resistência. Importante isso, tá, pessoal? Porque a gente vai ver que as linhas de tendência funcionam como suporte e resistência. Pessoal, é importante entender que essas linhas de tendência são mais específicas para quem faz operações de curto prazo, para um scalper, para um day trader, para operações mais longas, position, hold. Não é tão necessário assim você ter domínio das linhas de tendência, tá bom? Agora, se você é um scalper, se você é um day trader, você vai precisar ter domínio de suporte e resistência e de LTA e LTB. Legal, pessoal? Isso porque as linhas de tendência nos ajudam a identificar áreas com grande potencial de oferta e demanda, o que pode fazer com que o mercado desça ou suba. A ideia aqui é traçar uma linha de tendência de alta e uma linha de tendência de baixa. A LTA, a linha de tendência de alta, acontece quando eu tenho um impedimento, uma barreira aos fundos, né? Então eu tenho um fundo que impede que o preço desça. Então funciona meio que como se fosse um suporte, né? Mas a gente chama de LTA, é uma barreira à tendência baixista. Qual que é o insight? Ou seja, o que a LTA está me dizendo? Que a tendência de alta deve continuar. Caso essa LTA rompa, o que acontece? Eu reverto a tendência para uma tendência baixista. Então, o insight principal aqui é a sua observação no curto prazo do rompimento da LTA. Então, se a LTA rompeu, o primeiro insight que você vai ter é sair da operação, tá bom? Talvez não seja a hora de sair, a gente vai ver isso mais para frente, mas o primeiro insight é de saída. Aqui, pessoal, na LTB é justamente o contrário da LTA. Eu tenho uma marcação de tendência de baixa. Percebam que aqui eu tinha um impedimento aos fundos, aqui eu tenho um impedimento aos topos, ou seja, topos sempre descendentes. Lembram da aula passada? Topos e fundos ascendentes e topos e fundos descendentes. Nesse caso, eu tenho topos descendentes. Uma vez que eu tenho o rompimento da LTB, eu posso estar diante de uma reversão de tendência, saindo da tendência de baixa para a tendência de alta. Legal? Então guardem sempre com vocês esses conceitos que a gente acabou de passar de suporte e resistência e de LTA e LTB. São muito importantes e são a base da análise gráfica. Pessoal, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostou, não esquece do seu like, não esquece do seu comentário. E se você puder, compartilhe esse vídeo. Legal, pessoal. Na próxima aula a gente vai ver gatilhos de entrada. Esses gatilhos serão justamente usando suporte e resistência LTD e LTA e numa conta similar a uma conta real, contudo sem você arriscar o seu dinheiro. Uma forma excelente de você treinar a sua estratégia. Então fiquem ligados, até a próxima aula aqui no Digita Money.